importante, mas não foi na faculdade que eu comecei a pintar mesmo, sabe? Lá eu tinha uma confusão muito grande entre um desenho que eu fazia super realista, quando eu desenhava assim uma pessoa, eu fazia super bem, de um virtuosismo no desenho que não tinha na pintura, assim, porque eu fui estudando artistas, pintores, e meu gosto ia para pintores mais gestuais e abstratos do que os pintores realistas. Então eu tentava fazer uma pintura gestual como as que eu gostava, apesar de ter um desenho super realista. Eu só consegui juntar essas duas coisas quando eu saí da faculdade. E foram muitos testes, muitos erros, mas eu comecei a trazer o meu desenho para a pintura. E isso foi assim uma libertação para mim, porque não se via muito a pintura realista, isso não era uma coisa muito valorizada nas artes, assim, nem um pouco. Só que eu tinha esse trabalho e me fez muito bem tentar fazer, né? Ano passado que eu comecei a fazer essas telas como esse vidro, por ser uma coisa domesticável, né? Não tô querendo pintar uma casa alagada, uma coisa assim. Eu fiz aqui no ateliê um set, eu comprei esses pedaços de vidro, eu punha os objetos que eu queria pintar atrás deles, fazia a foto e depois virava a pintura. Isso é um trabalho bem... foi muito encenado, mas na encenação eu tinha tudo que eu precisava ali. A partir de ter feito isso, essas montagens espontâneas, abriu uma porta muito grande para mim. Ficou um assunto já dominado por mim, montar esses mundos no Photoshop. Isso ficou agora em segundo plano. Eu tô olhando mais para as coisas que eu construo aqui dentro do ateliê e pinto a partir da minha própria composição. Não mais buscando essa composição fora daqui. Eu por muito tempo pintei alguns animais em casas, isso eram elementos que apareciam no meu trabalho, porque os pássaros vinham de estampas que eu olhava, assim. Então eu sempre tive duas ligações muito fortes, eu acho. Ter um personagem e a outra coisa, um padrão. Esse padrão pode ser um papel de parede, um piso, um tecido. Foi nesse ano que eu falei, 2010, que eu comecei a olhar para as pinturas dessa maneira que eu faço até hoje, que é meu personagem é a casa, não é mais o pássaro ou o urso, sei lá o que eu pintava na casa. Então eu tenho um personagem grande que é essa casa, que normalmente, antigamente, era uma casa abandonada, e tentava na pintura recontar a história que eu queria que tivesse acontecido naquela casa. Isso pra mim era um exercício muito imaginativo, porque muitas vezes eu comecei a gostar de criar ambientes onde as coisas jamais estariam daquela maneira. Então era tudo feito por colagem, né? Eu tinha pastas e pastas no computador de coisas. Então tapetes, estampas, tecidos. Era daí que saía meu material na hora de começar uma pintura.